quais são as principais dificuldades que tu vê das pessoas em relação à revisão, se é que existem, se o Uhum, curso de letras da UERJ já ajuda, né, uhum. de alguma forma, como isso funciona? Tá, vamos lá. O curso de letras da UERJ não tem uma pegada para quem quer trabalhar como revisor, mas eu acho que eu já conversei sobre isso em outra live e eu acredito nisso até hoje. O CELB é um projeto de extensão, né? E justamente por ele ser um projeto de extensão, eu tenho para mim a ideia de que a nossa formação na universidade não é só dentro da sala de aula, é como a gente dialoga com a universidade. Então, dentro da sala de aula, eu tive uma formação muito forte em linguística, né, em estudos linguísticos e pensamento sobre língua, reflexão sobre língua, que foi muito importante para mim, muito importante mesmo. E aí, fora da universidade, circulando em alguns espaços, eu fui aprendendo sobre revisão, sobre processos editoriais, e aí, né, eu fui conseguindo construir minha formação dessa forma. Então, na UERJ, a gente não tem, exceto por umas duas eletivas de revisão textual e preparação de originais, a gente não tem nenhum foco nessas áreas. Né? A gente tem o bacharelado institucionalmente está, né, proposto para trabalho nessas áreas, então quem se formar no bacharelado está preparado para trabalhar nessas áreas, mas institucionalmente a gente ainda não tem muitas iniciativas nesse sentido, além, né, dos projetos de extensão, projetos de iniciação científica e por aí vai. Né? Então, em termos de currículo, a gente não tem. Mas, e é aí que eu vou chegar, né? Você me perguntou das dificuldades. Além dessa dificuldade que a gente não tem nada muito bem institucionalizado para trabalhar, né, para preparar, né, os alunos para trabalhar com revisão, eu vejo um ponto muito positivo na formação de letras que, pelo menos a minha formação, né, e eu acredito que a formação dos meus colegas e de curso, enfim, e alunos do instituto, é que a gente teve uma formação muito forte em reflexão sobre a língua, em estudos linguísticos, e não necessariamente, né, uma formação muito prescritiva, de uma visão muito prescritiva a respeito da língua, e eu acho que isso foi muito fundamental para a visão que a gente trouxe para o laboratório, porque, passando um pouco, né, para esse campo das dificuldades, né, que eu vejo na formação de revisores, eu posso dizer que eu tenho uma preocupação macro, né? E aí essa preocupação vai se dividindo em coisas, né, menores. Então, eu acho que, historicamente, tradicionalmente, né, na formação de revisores, a gente tem uma visão muito prescritiva para a língua, em relação à língua, e aí essa visão prescritiva vai contaminando a nossa visão para, né, os textos que a gente revisa. E aí na UERJ eu pude ter uma visão científica barra pragmática da língua, então pautada nos usos que a gente faz realmente da língua e não nos usos que a gramática prescreve. E aí, tendo essa formação e podendo pesar, né, as minhas opções em cada texto que eu trabalhava, aí eu pude, né, ter acesso a algumas outras discussões que são muito importantes para a gente estar trabalhando com revisão e que você trouxe, inclusive, no primeiro capítulo do seu livro, que são conhecimentos de gêneros textuais, que eu vejo que é pouquíssimo difundido entre revisores. Eu acho que a gente não tem um clique nessa área para a gente trabalhar com gêneros textuais ou pensar em gêneros textuais e no que isso implica, né, no trabalho de revisão. E mais ainda, pensar que gêneros textuais funcionam, né, de uma forma específica, então eles têm certas expectativas que o público que lê vai pôr sobre o gênero, e aí a gente tem uma ideia, né, de monitoramento estilístico mais especificamente, que é o quanto que eu espero, né, que um gênero vá se adequar a um registro formal de escrita. Né? Então, essas questões, eu tive essas questões da minha formação e eu repliquei isso nas atividades e nos cursos que eu levo para o laboratório, porque eu acho que esse é um déficit muito grande. A gente tem uma visão muito prescritiva a respeito da língua e a respeito da nossa atuação. Isso acaba, né, no final, acaba limitando, né, a nossa atuação como Sim, revisores, sim. porque limita, exato, então vai restringindo a gente de atuar em certos gêneros textuais, em certos textos. Então, nas minhas aulas, eu já dou aula, como você disse, há quase 2 anos, eu nunca dei aula de gramática, até hoje, nunca dei aula de gramática. Por que eu não dou aula de gramática? Porque para dar aula de gramática, eu preciso, né, isso é uma coisa minha, eu preciso
desenvolver uma reflexão sobre a língua com os meus alunos para poder trabalhar gramática normativa, para eles poderem pesar uma visão prescritiva e uma visão pragmática da língua. Então, eu não trabalhei até hoje com gramática, não sei nem se vou trabalhar eu mesmo. É um trabalho muito grande, é algo assim que realmente leva tempo. Eu acho que assim, falando um pouco da minha trajetória, da minha formação como revisora, acho que hoje, depois de 10 anos trabalhando, 12 na verdade, trabalhando com revisão, é que eu tenho assim uma maior consciência e um maior empoderamento até mesmo de aplicar isso às minhas revisões e de ter mesmo essa consciência e de saber que muitos dos conceitos gramaticais são até mesmo muito mais puristas do que os próprios gramáticos. Por exemplo, toda a polêmica do NUM que rodou e que eu fiz aqui no Instagram, que eu levei para o blog, fiz todo um trabalho, né, de resgate do que dizem as gramáticas, e muitos revisores dizendo não gosto, troco em todos os textos, sabe? Isso me preocupa demais, que a gente seja mais gramatiqueiro, mais purista do que os próprios gramáticos, ou seja, a gente não está abrindo um livro para ver o que essas pessoas estão dizendo, a gente só está engolindo coisas que nos dizem, talvez na escola, talvez em outros meios de comunicação, mas sem essa reflexão crítica que tu falou, que eu acho que é tão importante, né? E que é preocupante também, né? Exato.